Boa noite, tudo bem por aí? Voltamos com a nossa programação de lives. Então sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo essa live depois, seja muito bem-vinda. Vou me apresentar caso você ainda não me conheça. Eu sou Isabela Caseiro e eu ajudo seu filho a comer melhor de um jeitinho todo especial através de brincadeiras. Seja muito bem-vinda, né, a essa live que vai ficar salva aí no YouTube depois, no Instagram também. E aí eu queria contar pra você o que a gente vai conversar hoje, né? Qual que é o nosso tema da live. Esse tema é um tema muito especial que eu gosto bastante, sabe? Porque envolve a família também, que eu amo trabalhar com a família. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como os avós, eles podem ajudar na introdução alimentar. Assunto polêmico esse, né? Porque o que acontece, né? A maioria das vezes a gente vê as famílias em geral discutindo, né? Porque os avós querem ajudar e às vezes os pais não estão aceitando tanto, porque as coisas que eles acreditam estão um pouquinho desatualizadas. Então, como que a gente vai equilibrar esses dois lados, né? Essas duas gerações, esse conflito de geração. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. E deixa eu dar mais um tempinho aqui até pro Instagram e notificando vocês, tá? E avisando que hoje eu tô aqui online. Enquanto isso, queria que você que estivesse aqui já me acompanhando, pegasse esse aviãozinho aí no cantinho da sua tela, né, no cantinho direito da sua tela, e mandasse para um amigo, uma amiga, algum parente, enfim, que você acredite que vá se beneficiar com essa live, que você possa ajudar essa família com essa live, tá bom? Eu já vi aqui que a Ilma entrou, a Ilma tá sempre por aqui, inclusive, gente, a Ilma foi a minha primeira paciente, né, uma das minhas primeiras pacientes. Então, ela tá sempre aqui me acompanhando e tudo. E a Ilma, na época, era até na época que eu atendia de tudo, né? Então, eu atendia emagrecimento, atendia mulheres, crianças, enfim. Então, foi logo quando eu comecei mesmo, até depois eu focar só na nutrição infantil. Seja muito bem-vinda, Ilma. Que bom que você tá aqui me prestigiando mais uma vez. Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Parece que tá travando um pouquinho. Boa noite, Ilma. Vi aqui que você me deu boa noite. E, gente, à medida que vocês forem entrando, vai me dando um oi pra saber que vocês estão aqui. E vamos fazer como a gente sempre faz, né? Manda as perguntas que no finalzinho da live eu vou responder vocês. Eu vou tirar um tempinho pra responder vocês, tá bom? Bom, então, acho que já demos um tempinho aí. Vamos começar nossa live, né? Pra gente não perder tempo, né? E, enfim, vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, o nosso tema de hoje vai ser justamente como que os avós eles podem ajudar, né? Podem participar da introdução alimentar, que eu vejo que é um tema, né? Que as famílias elas entram muito em conflito. Não são todas as famílias, mas na minha vivência de consultório a maioria entra em conflito, né? E aí eu queria trazer isso aqui pra gente conversar um pouquinho baseado na minha experiência. E o que acontece, né? Que eu recebo lá no consultório os avós dizendo e os pais, né, das crianças me dizendo. Eu vivi isso, inclusive, quando a minha filha estava na fase de introdução alimentar. E acho que a gente vive isso de vez em quando, né? Até hoje, acho que a gente sempre tem esses conflitos, né? E também percebo nas minhas conversas com mães, com amigas minhas que são mães também, elas sempre falam, né? Comentam assim, né? Porque a minha mãe, a minha sogra falou tal coisa e é um pouco desagradável a gente ficar falando que não, né? Então, como que a gente resolve isso, né? Então, bora lá, bora pra isso. Então, tem esse conflito, né? E o que eu queria explicar pra vocês, né? Dentro desse conflito. O que acontece? Os nossos pais, os nossos sogros, enfim, eles lá atrás, eles cuidaram da gente. Só que lá, algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha-se a ideia de que era o correto alimentar as crianças como eles falam para alimentar os nossos filhos, né? Então, através das papinhas, eu tenho que fazer papinha, tem que ser peneiradinho, né? Isso a gente vê não só na alimentação, né, gente? A gente percebe, por exemplo, que eles envolvem os bebês, né? Querem envolver o bebê num cobertorzinho até hoje, né? Tem N coisas que eles acreditam que ainda seja utilizado hoje em dia, que utilizava-se na época deles. E naquela
vontade de querer ajudar, né? Eles querem ajudar, eles querem participar, e que bom que eles querem. Eles querem fazer aquilo que foi ensinado para eles lá atrás, aquilo que é conhecido para eles, né? E aí, o que acontece, né? A nutrição, gente, especialmente a nutrição infantil, é uma ciência muito nova. Então, nos últimos anos, tá? É que a nutrição infantil começou a ganhar espaço, né? A gente começou a ter mais voz de alguns anos pra cá, né? A gente tá começando a ter um crescimento maior agora, nesses últimos 5, 7 anos, mas não era assim, né? Até alguns anos atrás, isso na época que meu irmão era bebê, tá? E meu irmão hoje tem 16 anos, era ainda muito por conta do pediatra. Existia, sim, nutricionista infantil, mas eles ficavam mais no hospital, tinha o consultório, sim. Mas a função, inclusive, de ensinar sobre alimentação era do pediatra. E já se falava um pouco no que a gente faz hoje. Mas eu me lembro que o meu irmão, ele ainda comeu papinhas, né? A gente ainda recebeu a orientação do pediatra e nessa época ainda foi de papinhas. Então, né, que é uma questão assim que eu vejo que bate muito, né? Pode dar papinha, não pode, é sopinha, tudo misturado, não é? Né? Que a gente percebe esse choque, né, de realidades, de crenças, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Na época, né, a nutrição é uma ciência nova. E na época dos nossos pais, que eles cuidaram da gente, era assim que se fazia, era assim que se acreditava ser o certo. Acreditava-se que a fórmula infantil era melhor, né? Então, NAN, né? Aptamil, essas fórmulas infantis que a gente conhece, acreditava-se que isso era melhor do que o leite materno, né? E quem é mãe aí que amamenta sabe a luta que é, né? Com certeza já deve ter ouvido algum palpite de alguma, da própria mãe também, né? Da sogra, enfim, de que o leite estava fraco, de que o leite, nossa, 6 meses ainda amamenta, nossa, 4 meses, nossa, né? Com certeza vocês já escutaram esse tipo de comentário, né? Isso por causa dessa cultura, dessa crença que eles têm, né? Era comum na época deles. E aí eles acreditam que isso é o certo. E sabe aquela história de que tudo que é diferente causa um pouco de estranheza, a gente se sente muito inseguro? Se com a gente, que é uma geração que tá acostumada, né? A nossa geração tem um celular ali na palma da mão, que a hora que você quiser, você pode pesquisar, né? A sua dúvida, é só ter um acesso à internet, né? Então você pode pesquisar ali, a gente está sempre antenado, a informação tá aí a todo vapor, e a gente tem muita informação que muitas vezes a gente acaba se confundindo, mas a gente tem muita informação, né? Estamos sempre ali com esse acesso muito fácil, e a nossa geração está mais aberta a fazer essas coisas novas, né? A nossa geração está muito mais aberta do que a geração passada dos nossos pais. Eles têm mais dificuldade, então eles estão acostumados a um estilo de vida mais lento, mais devagar. Não com o nosso estilo de vida, que é mais acelerado, a gente tem tudo ali muito rápido, né? E a gente, inclusive, está mais disposto a fazer o que é diferente, porque a gente acabou percebendo que aquilo que eles fizeram, muitas vezes com a gente, né? Que familiares nossos fizeram com os nossos parentes, inclusive primos, enfim, não foi tão eficaz, não foi tão eficiente. Então a gente quer fazer diferente. Essa é a nossa vontade. Mas eles muitas vezes não têm esse entendimento. Ou às vezes até tem, porque a gente fala, mas eles estão com medo. Porque pensa só, a responsabilidade de cuidar do filho de vocês, né, do bebê de vocês, passa a ser dele em algum momento. E eles têm medo de que, por exemplo, engasgue. Vamos pensar a BLW, que é uma forma assim de alimentação muito distante da papinha que eles estão acostumados. É natural que eles tenham medo, justamente porque na cabeça deles, comer daquela forma vai fazer o bebê engasgar, porque eles aprenderam que comer papinha, peneiradinha, sopinha, tudo misturadinho é que era bom. Aquilo ali tinha total segurança de que o bebê não ia engasgar. E na época a informação também já vinha muito cheia de crenças. Então olha para vocês verem o cenário desses avós. E por que eu tô falando isso para vocês? Não é para dizer que, não é para defender o lado deles e dizer que eles estão certos e a gente que tá errado em de certa forma não aceitar, né, ter essa dificuldade de aceitar. Não é isso. Eu tô tentando fazer com que vocês compreendam o lado deles. Ter, vamos dizer, aquela empatia que a gente precisa ter, né? Então, a partir do momento que a gente entende o lado deles, fica um pouquinho mais fácil a gente trazê-los para o nosso lado, trazê-los para o nosso time. Afinal de contas, nós é que estamos com a informação que é muito nova, muito diferente daquilo que eles aprenderam.
E se a gente não souber dialogar com eles, conversar com eles, a gente não vai conseguir trazer eles para o nosso time e a gente vai viver brigando com eles sempre, vai viver sempre em combate. E no fim das contas, não é isso que a gente quer. A gente não quer ficar brigando, porque vamos supor, em algum momento a gente pode precisar dos nossos pais, dos nossos sogros, enfim, pra gente resolver, por exemplo, algum problema, alguma situação, ou para uma volta a um trabalho, enfim. Em algum momento a gente pode precisar deles. E é muito bom quando a gente sabe que a gente pode confiar, que a gente pode contar com a ajuda deles, que eles vão fazer o que a gente quer. E antes de você pensar, nossa, mas não adianta, comigo isso não funciona, porque eu já falei um monte de vezes e eles não fazem nada do que eu peço. Calma, calma aí, não fica nervosa, sem essas ideias, vamos vir para essa live sem essas crenças, vamos vir aqui disposto a aprender e fazer uma coisa diferente daquilo que você já fez, tá? E foi pensando nisso que eu peguei tudo o que já deu certo para mim e para os meus pacientes e trouxe para essa live. Então é o conteúdo de um método que eu mesma fui desenvolvendo ao longo de todo esse tempo de trabalho, todo esse atendimento. E eu vim passar isso para vocês, esse segredinho para vocês. Então, vamos lá. Então, antes de eu te contar quais são esses segredos, eu queria que você me fizesse um favor. Pra gente aumentar mais gente aqui assistindo, mais pessoas sabendo como que vai lidar com os avós, tá? E isso aqui vale até para crianças mais velhas, tá bom? Pega esse aviãozinho que tá aí no cantinho da tela, no cantinho direito, e manda pra sua sogra, pra sua mãe, pra alguém que você sabe que vai ajudar, tá bom? Pra trazer isso aqui pra vocês, essa informação pra vocês. E até pra aquela amiga também que tá com o bebê na fase de introdução alimentar, tá bom? Então, vou esperar aí mais um minutinho. Enquanto isso, eu já vi aqui que temos aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. Da Ilma. Obrigada, amei quando você cuidou da minha saúde. Ai, que bom, Ilma, que saudade de você. Fiquei muito feliz em saber que eu marquei a sua vida aí, né, com o meu trabalho. Muito feliz mesmo. Bom, então acho que já deu tempo, né, de todo mundo aí mandar para alguma amiga. Convida essa pessoa para estar aqui com a gente. E vamos lá, bora lá para essas dicas. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu roteirinho para eu não esquecer de nada e não viajar demais, porque às vezes eu começo a falar muito e viajo aqui um pouquinho e me perco no que eu programei, tá? Então, gente, pensando, né, no lado dos nossos pais, né, dos nossos sogros, enfim, e no nosso lado, qual que é a ideia aqui? É equilibrar esse conflito de geração, porque o conflito em algum momento ele vai existir mesmo, tá? É muito diferente, como eu falei pra vocês, pros nossos pais, pros nossos sogros, enfim, é muito diferente do que eles aprenderam, tá? Então a gente precisa tentar equilibrar isso daí, tá bom? E como que a gente vai equilibrar, né, todo esse cenário? Então vamos lá, o primeiro passo deles, que eu acho assim o mais importante, antes de você começar a introdução alimentar, ou você já começou, enfim, e não sabe como resolver, você como mãe, às vezes o pai também, sentar junto com o pai da criança, tá? E vocês decidirem entre vocês o que vai ser melhor fazer pro bebê. Então, como é que vocês vão oferecer a alimentação para ele? Ah, vai ser a participativa, vai ser papinha mesmo, a gente sente mais à vontade assim, vai ser BLW, como é que vai ser? Então, entre em acordo com o pai da criança. Por quê? Entrar em acordo com o pai, colocar o pai para participar. Primeiro que a gente está vendo um grande espaço desses pais, né, nos últimos tempos. Então, os pais, eles estão gostando mais de participar dos cuidados com o bebê, né? Isso é muito importante para a educação da criança. Então, decidam isso junto com o pai da criança, como vocês vão fazer. Então, depois que vocês decidirem isso daí, tá? Como é que vocês vão fazer, quais utensílios vocês vão comprar, onde vocês vão comprar, né? Os horários, por exemplo, que vocês vão comer, defina tudo. E de repente, às vezes você até tá com dificuldade disso, vocês ainda estão com dúvidas e tudo. E aí, nesse ponto, é interessante, inclusive, você procurar ajuda profissional. Conversar com o pediatra, procurar uma nutricionista infantil também, tá? É muito importante também vocês terem o suporte de nutricionista, não é tentando vender meu peixe, tá? Inclusive comentários de pacientes meus que disseram que fez toda a diferença. Tanto pacientes que começaram desde o zero ali, quando eles não tinham, né, começado a introdução alimentar, quanto também daqueles que já tinham começado e a coisa começou a não dar muito certo, procuraram ajuda. Então, isso é uma opinião, né, não só minha aqui como profissional, né, mas assim, opinião de pacientes meus que também passaram por isso,
tá? Então, procurar mesmo essa ajuda profissional para que vocês se sintam mais seguros para fazer essa introdução alimentar. Então, depois que vocês, né, já decidiram entre vocês o que vocês vão fazer, fizeram esse combinado e, gente, não descartem essa fase. Nós, mulheres, como mães, a gente tem muita mania de querer resolver tudo sozinha, né? Ah, eu faço assim mesmo, vai ser do jeito que eu quero. E é muito importante o pai também estar presente ali. Porque quando vocês equilibram, vocês alinham as expectativas de vocês, vocês decidem juntos o que vocês vão fazer, evita até um conflito lá na frente, sabe? Então, procure colocar o pai da criança para participar também desse momento, tá? Então, feito isso, vocês já decidiram o que vocês vão fazer, procuraram ou não essa ajuda profissional, é o momento de vocês levarem isso para a família. E não, de repente, para a avó, para o avô que cuida, para uma tia, né? Eu já tive casos de pacientes que a tia cuidava, uma irmã mais velha, tá? Então, leve essa ideia para quem vai estar cuidando do bebê, participando dessa alimentação, tá? Em geral, os avós é que estão mais próximos, mas, como eu disse, tem casos que irmão participa, tia de alguém participa, que são pessoas, inclusive, até mais velhas, né? Então, leve essa demanda para eles, explique para eles, olha, a gente vai fazer dessa forma, a gente pesquisou para fazer isso, não é da nossa cabeça que a gente tá tirando. Se vocês consultaram o profissional, então menciona que vocês consultaram esse profissional, né? E, de repente, leva, inclusive, os avós para o profissional também. Porque com a palavra de um profissional, eu percebo, tá? Isso eu já atendi pessoas que tinham crenças assim, né? Tias, avós, né? Que acreditavam, né? Entravam muito em conflito ali com os filhos, com a nora, o genro, enfim, por conta da forma como eles queriam levar aquela introdução alimentar. E aí, a partir do momento que eles consultaram com o profissional, no caso, na época foi comigo, eles ficaram mais seguros. Que eles viram que não era nada só da cabeça, né, da pessoa, da mãe, do pai, né? Eles entenderam que existia uma ciência por trás daquilo. E isso traz segurança para eles que estão ali naquela fase ainda de que, nossa, eu aprendi desse jeito, mas será que esse negócio tá certo? Será que esse trem tá funcionando? Porque eu aprendi diferente, eu aprendi que a sopinha que é bom. Como que esse negócio, como é que dá a comida inteira pro bebê em formato de batata palito, gente? Não, isso é... Minha nora tá ficando doida, meu filho tá ficando doido. Não pode. É a preocupação deles, tá? Eles querem cuidar, eles querem participar. E é a forma que eles entendem, que eles conseguem é dessa forma, tá? Então, convidá-los para estar junto mesmo, se possível, dessa consulta. Eu gosto de receber os avós, eu gosto muito que eles participem para que eles se sintam mais seguros também, mais confiantes, tá? E entendam que aquilo que eles praticaram conosco, né? E lá atrás, alguns anos atrás, não é mais recomendado. E existe uma causa por trás disso, não é nada da nossa cabeça. E aí entra o terceiro ponto, né? Que além de levar esses avós para participar, de ter essa conversa com esses avós, né? Levar ali para participar de uma consulta, por exemplo, para os avós que gostam, inclusive, mostrar que lá na Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, né? Eles falam que pode, deve dar feijão, que não precisa ser só caldinho de feijão, né? Que pode dar o baguinho amassadinho, que pode dar outra coisa que não seja o feijão, né? Pode dar grão de bico, pode dar ervilha, a carne não precisa ser só caldinho de carne, pode já dar a carne desfiadinha, bem cozidinha, tá? Mostrar talvez alguns perfis, né, para alguns avós aí que são mais antenados, alguns perfis de pessoas grandes aí da internet que falam, né, que pode, por exemplo, BLW, como é que faz esse BLW, né, que é seguro fazer isso quando é bem orientado, né, e isso sempre levando para o profissional, especialmente no caso do BLW, é muito interessante que você tenha um acompanhamento, né, evite fazer sozinho, tá? Mostrar, né, para esses avós que gostam disso, que estão abertos a isso, que a gente sabe que nem todos os avós estão, alguns é só mais na conversa, outros eles gostam de ver redes sociais, eles gostam de ler, né, coisas científicas, então mostrar, entender, falar a linguagem deles, entendeu? Entender como eles se sentem à vontade, como eles compreendem isso melhor e falar a linguagem deles. Não é isso que a gente quer como pais? A gente quer que eles entendam o nosso lado. E quanto mais a gente brigar e bater de frente, pior vai ser. Então, falar a linguagem deles.
Para outros avós também, que dá muito certo, é levá-los para participar de alguma roda de conversa de pais que tenha esse assunto, ou alguma palestra, né? A gente sabe que existem várias palestras, né? Não sei de qual cidade você está me assistindo, mas existem nutricionistas, por exemplo, que fazem palestras, eu também faço, aqui toda semana a gente tem live, né? Então, levar esses avós para participarem, por exemplo, dessas palestras, para conversar com outros pais que talvez já tenham filhos um pouco mais avançados e que fizeram a mesma coisa que você fez. E eu tenho certeza que você participa de um grupo de mães aí, que você tem um grupo de mães no WhatsApp, que vocês podem tentar fazer uma roda de conversa ali, alguma coisa entre vocês. E isso dá para fazer, inclusive, de forma virtual, né? A gente tá aí na era virtual, a gente não tá podendo aglomerar, mas a gente pode utilizar das redes sociais, dos meios digitais, para fazer esse encontro. Então, convida os avós para fazer isso, por que não, né? Existem várias maneiras de pôr esses avós a par, sem ser a gente só batendo de frente com eles. A gente precisa procurar formas de fazer isso, tá? Então, além disso, né, além de levar os avós ali para consulta, conversar, fazer os combinados com esses avós, né, porque na conversa é importante ter esses combinados também e falar, olha, nós vamos fazer dessa forma, a gente precisa muito que você respeite isso, tá? Pra gente é importante, eu sei que é diferente da sua época, mas hoje as coisas mudaram, tá? E aí, em geral, quando os pais agem dessa forma, costuma funcionar, tá? Se, por exemplo, começar a ficar muito difícil, a gente recomenda que, por exemplo, se for a família do pai da criança, que o próprio pai converse com essa família. Se for a família da mãe, que a própria mãe converse, evitar, né, esses conflitos aí, tá? Não é que, né, às vezes você tem um bom relacionamento com a sua sogra, enfim, com a família do seu marido ou do pai da criança. Então, assim, se você tem esse bom relacionamento e eles te escutam, ótimo. Que vá conversar alguém que a família tenha mais abertura para ouvir os conselhos. Mas se nada disso funcionar, porque a gente sabe que, infelizmente, nem todos os avós eles estão abertos a tudo isso que eu falei com vocês, né? Porque talvez você tá me ouvindo aí desde o início, assim, beleza. Mas no meu caso é diferente, porque não funciona para mim. Eu já fiz isso tudo, né? De repente você tá aí dizendo, eu já fiz isso tudo e não adiantou. Então, caso isso aconteça, a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer. O que eu recomendo que você faça? Você respeite a posição do avô, do avó, respeitar aquele entendimento dele, entender que ele também tem as crenças limitantes dele, assim como eu tenho as minhas, você tem as suas. Então, entender que existe aquela crença limitante e falar assim, olha, você não precisa concordar comigo, você só precisa entender que nós vamos fazer dessa forma. Se para você não gosta, pelo menos nos respeite. E vá mostrando para esse avô, tio, tia, enfim, através da sua própria atitude, que aquilo funciona. Da sua atitude, da atitude até de outras pessoas. E não precisa te falar nada. Às vezes convida, né, o avô, a avó, para almoçar na sua casa e mostra do jeitinho que você faz, mas sem falar, vem cá pra você ver como é que eu faço. Não, deixa que esse avô, essa avó participe daquele momento e ele mesmo veja que daquela forma tá dando certo, tá? Então, quando a gente tenta de todas as formas e ainda assim os avós, eles insistem em permanecer assim, daquela mesma ideia, não quer mudar de forma nenhuma, né? A gente sabe que tem alguns avós que são, de certa forma, mais cabeças duras. Então, mostre com o seu comportamento. Não entre em briga, não bate de frente. Explica que é a sua visão, vocês vão fazer daquela forma, embora ele não concorde, que pode ficar tranquilo que não é nada da cabeça de vocês, né? Vocês procuraram mesmo a ajuda para fazerem isso, tá? E ajam, né, de forma que mostre para eles através do comportamento de vocês que aquilo que vocês estão fazendo tá dando certo, que em algum momento eles vão se convencer disso, tá? Eles vão ver. Então, contra fatos não tem argumentos. A partir do momento que eles estiverem vendo que a coisa tá funcionando, tá dando certo, eles vão começar a entender e vão respeitar, tá? E uma coisa, né, que eu gosto aqui de dizer é que os nossos pais, né, os avós, eles ainda têm aquela ideia de que que a gente precisa muito deles, que a gente precisa deles para resolver os problemas. Eles acreditam que nós, como filhos, não crescemos e que a gente precisa deles o tempo todo para resolver certos problemas.
E a gente sabe, como adulto, que a gente é independente, que em geral, nem sempre a gente vai precisar para resolver certos problemas, que a gente já consegue resolver sozinho. Mas aquela história, né, de que para os pais os filhos nunca crescem, é mais ou menos a mesma coisa. Embora a gente seja adulto, os nossos pais ainda têm aquela ideia de que, poxa, meu filho ainda não cresceu, ele precisa de mim. E eles se sentem muito felizes quando eles são solicitados, né? Quando a presença deles é solicitada. Então, dá um espacinho para essa avó participar, às vezes comprar um babador para eles, né? Mostrar, olha que babador diferente esse aqui, deixar para dar de presente, um pratinho diferente, um talher, né? Levar para fazer as compras ali, um sacolão com você, ajudar a preparar uma refeição, né? Falar assim, olha, você pode me ajudar, mas faz do jeitinho que eu aprendi? Pode ser desse jeito? Porque eles vão se sentir acolhidos, eles vão sentir que eles estão participando. Quando a gente começa a limitar demais, não é bom. Porque eles ficam chateados, eles se sentem até menosprezados, porque acham assim que a gente sabe mais do que eles. Então vamos dar um espacinho também para eles participarem disso. E se às vezes, né, te oferece alguma coisa, mas me ofereceu esse negócio aqui, me ofereceu uma sopinha e, nossa, eu não dou sopinha, esse trem não dá certo, né? Ou você aceita e você mesma come depois, ou se for na presença dele, você até tenta oferecer, e se a criança não comer, você fala assim, poxa, olha, não deu certo, é porque já está acostumada a comer de outra forma, mas não preocupa não. Da próxima vez que você quiser fazer alguma coisinha, faz do jeitinho que a gente faz, que acho que vai dar mais certo, né? Então, sempre procure ser atencioso e carinhoso com os avós. Porque no fundo, eles querem participar. E cabe a nós, como pais, ter esse equilíbrio. Porque não adianta a gente esperar muito, né? Eles não vão, muitas vezes, atrás da informação, igual a gente gostaria que eles fossem, tá? A maioria dos casos é a gente que mostra para eles, através das atitudes ou, né, de uma opinião profissional, enfim, que aquilo que a gente tá dizendo para eles dá certo, funciona, tá bom? Bom, gente, então é isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu acho que não temos perguntas aqui, eu queria agradecer a presença de cada um, né? Por enquanto aqui não temos perguntas. E, né, agradecer aí cada um que dedicou um pouquinho do tempo para estar aqui comigo. Muito, muito obrigada, né? Essa live, na verdade, eu ia esse tema, né, eu ia colocar uns 15 dias atrás, mas como eu precisei, né, remanejar um pouco a minha agenda e, nem, né, algumas vezes eu falhei nas lives, então eu não consegui fazer antes, mas é um tema muito importante que eu queria trazer para vocês. Então, se você viu aí que tem algumas pessoas entrando agora, se você tá entrando agora, essa live vai ficar salva e vai pro meu canal do YouTube amanhã de manhã também. Então, se você perdeu, tá chegando agora e quer assistir, corre que dá pra assistir lá no YouTube ou aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigada a presença de cada um de vocês, cada um que me prestigiou aqui nesse tempinho que a gente passou juntos. E a gente se vê na semana que vem com mais um tema aí pra gente poder conversar um pouquinho. Então, um grande beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!